Olá galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Rodrigo Lima no canal Na Trincheira das Ideias. Primeiro eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e que também você se inscreva no canal. Pois bem, o tema do vídeo de hoje diz respeito às eleições em Santa Catarina. As eleições para o governo do estado. Nós estamos agora no segundo turno, as eleições vão ocorrer no dia 28 de outubro, daqui uma semana exatamente. E além da eleição presidencial, que eu já falei no vídeo anterior, nós teremos eleição para governador aqui em Santa Catarina. Então, a ideia é a gente entender um pouco qual é o cenário político no estado e o que está desenhado, e o que é possível que aconteça no dia 28 e os seus possíveis também desdobramentos. Primeiro, é importante a gente entender que a eleição, o resultado do primeiro turno em Santa Catarina, ele foi em certa medida surpreendente. Surpreendente por quê? Nós temos uma tradição política aqui no estado, pelo menos no período aí da Nova República, do fim da ditadura militar até essa eleição, de uma certa polarização entre dois campos políticos, que é bem peculiar aqui no estado, onde um bloco era conformado pelo PMDB, o atual MDB, desdobramento do período da ditadura militar, o antigo MDB, enfim, e um outro bloco político que era capitaneado pelo PP, o atual PP, que era originário da Arena, teve várias denominações e que hoje se chama Partido Progressista, cuja figura principal ainda é a do Esperidion Amin, que foi eleito senador nessas eleições. Então, a partir desses dois blocos políticos, outras siglas iam orbitando em torno dessas duas legendas. Ou siglas menores tinham seus governadores eleitos, mas sempre costurando o apoio com um ou outro partido, sendo o PP ou o PMDB, hoje MDB. A gente tem, por exemplo, uma trajetória aqui no estado na qual o PT, que é um partido que se consolidou nacionalmente, chegou à presidência da República, governou alguns estados do país, mas aqui em Santa Catarina o PT nem sequer conseguiu chegar a disputar um segundo turno no estado. Nunca chegou muito perto em 2002, naquela onda do Lula, da primeira eleição do Lula, mas por uma diferença pequena de votos não foi para o segundo turno naquela oportunidade e depois dali também não conseguiu mais chegar perto. Então esse é um cenário bem peculiar da política catarinense. É um estado que pende, principalmente nas eleições para o governo do estado, para uma disputa de centro-direita, E aí os outros partidos, outras forças vão se posicionando em torno desse cenário. Em 2018 ocorreu um processo diferente. Por quê? Porque já se rompeu essa polarização que a gente vinha acompanhando ao longo da história. Uma falsa polarização, mas é onde gira a política catarinense, pelo menos, girava em torno dessas duas grandes legendas que eu já falei anteriormente. Por que essa eleição de 2018 já é histórica? Porque ela, de certa maneira, quebra essa dinâmica com a entrada de um ator político novo, que é o PSL. Na verdade, uma legenda que era muito pequena, uma legenda que foi criada no estado praticamente a questão de 6 meses, no limite ali do período de filiações para aqueles que tinham interesse em concorrer para deputado federal, deputado estadual. Então, uma legenda que nasce praticamente no estado em abril desse ano. E aí ela consegue agregar uma série de pessoas, tem uma criação muito grande de diretórios de organizações do partido em diferentes municípios catarinenses, passando de 150 municípios, um processo muito rápido, e que surfa, obviamente, na onda do bolsonarismo. Santa Catarina é um estado que pendeu para o bolsonarismo já muito antes que o Bolsonaro fosse essa onda que a gente percebeu, principalmente nessa última semana do primeiro turno. Então nós já tínhamos aqui um desenho, já no começo do primeiro turno, de que o Bolsonaro ganharia a eleição no estado. Obviamente que a votação dele no primeiro turno também foi surpreendente. Ele já abocanhou, vamos dizer assim, ele já arregimentou praticamente todos os votos do antipetismo, os votos da direita foram para ele já no primeiro turno.
né? A gente não pode esquecer que em 2014, Santa Catarina foi o estado no qual Aécio Neves, no segundo turno com a Dilma, teve a sua melhor votação proporcional. Ele fez 65% dos votos naquela oportunidade. Então, Bolsonaro praticamente ele conseguiu antecipar essa votação, né? Antecipou esse cenário já para um primeiro turno, não é? E o segundo turno está em aberto, provavelmente ele já bateu num teto aí, pode ser que ele tenha algum crescimento, mas eu não acredito que ele vá perpassar muito dos 70%, né? Que já é uma votação bastante expressiva. Mas enfim, isso é tema para uma outra reflexão. O que acontece é que chegamos no segundo turno. O primeiro turno a gente tem essa quebra dessa polarização. O grande derrotado, na minha análise, no primeiro turno em Santa Catarina foi o MDB, porque o MDB vinha, não é, de uma trajetória aí já de 16 anos no governo, 8 anos com Luiz Henrique da Silveira e depois 8 anos com o vice-governador, que é atual governador agora, né, até pelo menos dezembro, que é o Eduardo Pinho Moreira, que é do MDB. Então o MDB vinha num bloco de poder, no bloco do governo há 16 anos e foi duramente penalizado, porque o Mauro Mariani, o candidato, que vinha nas pesquisas, praticamente em todas as pesquisas, aparecendo como primeiro colocado, ele e o Gelson Merizio, né, que é do PSD e que está no segundo turno, aparecia também ali como segundo colocado, enfim, e na última hora o Mariani ficou de fora e o MDB fez 23% dos votos. Então foi o grande derrotado. Eu não considero que o PT ou que o próprio PSOL, né, a coligação PSOL-PCB, tenham saído derrotados desse processo, porque ficaram numa votação histórica no estado, né? O PT fez quase 13%, um PT sozinho, né, sem coligação com ninguém. O PT ficou isolado aqui no estado, não teve condições de ampliar, né, mesmo num campo de centro-esquerda. Então ele ficou isolado e fez a votação em 2014, o PT também saiu sozinho e fez 15% dos votos. Então a oscilação foi para menos, mas nada muito significativo, né? Então o PT ficou numa margem histórica. E o PSOL, né, junto com o PCB, fez 2%, que foi mais ou menos a votação que o Afrânio teve em 2014 como candidato ao governo do estado, então também não teve grandes mudanças aí. O que foi a surpresa foi a passagem para o segundo turno do comandante Moisés, que é uma surpresa porque, em certa medida, né, é uma surpresa em certa medida, porque o bolsonarismo no estado ele se consolidou, a votação do Bolsonaro foi muito surpreendente, né, atingiu já praticamente um teto, né, do que ele poderia chegar, e havia já uma leitura de que poderia haver um voto casado aí, né? E isso não se confirmou integralmente, senão Moisés teria ganho no primeiro turno, mas se confirmou parcialmente. Então, pelo menos 50%, ou quase 50%, dos eleitores que dispararam o voto no Bolsonaro no primeiro turno também votaram casado no 17 para o Moisés no primeiro turno, e isso fez com que ele batesse quase na casa dos 30%. Né? O Merizio ganhou por uma diferença muito pequena o primeiro turno, com 2%, algo em torno de 2%, fez 31%, e o Moisés fez 29%, quase 30%. Enfim, e o Merizio é interessante porque assim, o Merizio, ele, na semana anterior à eleição, ele definiu seu apoio ao Bolsonaro, o que causou uma crise dentro da sua base. O Merizio tem uma coligação com 12 partidos ou 15 partidos, enfim, uma coligação muito grande, que envolve desde o DEM, envolve o PSD, envolve o PP, envolve o PCdoB, envolve o PDT, ou seja, uma salada de fruta meio maluca, né, dentro desse fisiologismo que é a política brasileira e a política catarinense também. Então o Merizio criou um grande bloco de forças em torno dele para disputar a eleição, tentando assim, na visão dele, equilibrar forças com o MDB, que é, até agora, pelo menos ainda é, né, o partido com maior força política no estado, maior número de prefeituras, elegeu inclusive a maior bancada para deputado estadual, mas isso é um outro ponto. E aí nós temos esse cenário. O Merizio já tinha uma proposta, uma agenda, né? Se você ler o programa de governo do Merizio, que está disponível no site do TRE, do TSE também, né? Está lá na inscrição da candidatura dele, está lá o programa de governo, já vinha com uma política muito de diminuição do Estado, né? De privatizações, uma linha de apostar muito na questão da segurança pública, né? Fala em escolas militares, inclusive, ou seja,
o Merizio já vinha com o pé no bolsonarismo, mas não vinha com apoio aberto, escancarado. Então o Merizio abre o seu apoio para o Bolsonaro há uma semana antes da eleição do primeiro turno, e aí nessa onda, né, que a gente viu também, estamos vendo esse fenômeno aí, né, toda essa questão do WhatsApp, do suposto Caixa 2, enfim, se explica algumas coisas aí, mas no caso do Merizio ele conseguiu garantir essa base mais conservadora em torno dele e foi para o segundo turno. O que nós temos agora no segundo turno é uma muito provável vitória do comandante Moisés, que vai ser uma ruptura, pelo menos em termos de legenda partidária, no controle e no comando do governo do Estado. Eu não diria que em termos de política, de gestão de governo, isso aí não é uma coisa que nós vamos ter que discutir e analisar com mais calma também. Mas o que está desenhado, pelo menos as pesquisas que saíram, saiu uma pesquisa do Ibope, né, saiu recentemente, o Moisés com quase 60% da intenção de voto e o Merizio com 40%, 39%, 40%, 41%, enfim, girando em torno dessa faixa dos 40%. Na minha avaliação, acho muito difícil o Merizio ganhar, né? Eu acredito que a onda Bolsonaro ela não se desfez no Estado, né? Ela me parece que chegou no seu teto, mas ela dificilmente vai ter um recuo, vai ter uma regressão pelas características do Estado de Santa Catarina. E esse voto casado tende a se confirmar e tende a continuar no segundo turno. Claro que a eleição é um processo que a gente não pode, né, previamente definir, mas provavelmente se desenhe isso. Em relação ao programa do comandante Moisés, é muito interessante, porque se você analisar também o programa do Moisés, está disponível no site, né, da Justiça Eleitoral, enfim, o programa deles tem 5 páginas. É um programa extremamente reduzido, são questões genéricas, não fala nada como vai proceder com questões muito importantes do Estado. É uma coisa assim dizendo que vamos combater a corrupção, vamos combater a partidarização do Estado, vamos investir em educação, saúde, mas assim, não fala ao que veio necessariamente. É um programa muito, muito vago, não é? E me parece também porque o Moisés ele foi definido como candidato a governador pelo PSL na última hora das definições das candidaturas, isso lá no comecinho de agosto ainda, né? E me parece que eles mesmos foram pegos de surpresa com esse processo, né? E não tem um programa claro para o governo do Estado. Eles têm uma bancada importante, a segunda maior bancada eleita, né? Elegeram 6 deputados estaduais. E eles vão ter uma questão muito importante para se analisar no caso de uma vitória do comandante Moisés, a gente já fazer uma pequena reflexão em torno do que seria um possível governo Moisés. Primeiro que eles estão alinhados com o bolsonarismo, né? Muita gente diz, mas o Moisés ele parece ser mais polido, cuida mais o que vai falar, não fala tantas frases polêmicas ou no arsenal que o Bolsonaro utiliza aí em relação ao racismo, ao machismo e tudo mais, ele parece um cara mais ponderado, mas ele segue ali no Bolsonaro, está no partido Bolsonaro. As pessoas que estão no entorno, os candidatos eleitos, figuras como o próprio Lucas Esmeraldino, que é um dos articuladores políticos do PSL aqui no estado, são figuras que rezam a cartilha do bolsonarismo. Então a gente vai ter aí um governo numa linha, muito provavelmente, de aumento da repressão, né? Ele fala, por exemplo, aumentar o efetivo policial, recompor o efetivo policial, que em Santa Catarina se reduziu muito, né? O sucateamento do Estado também afetou a segurança pública. Mas aí tem um probleminha um pequeno detalhe, que na verdade não tem nada de detalhe, um grande tema que praticamente não é falado nessas eleições. E a gente às vezes tem que se preocupar muito mais com o que não é dito das coisas que são ditas no processo eleitoral. Tem um tema fundamental que é a questão da dívida pública no Estado. Santa Catarina tem uma dívida que gira em torno de 19 bilhões de reais. É uma dívida que está vinculada ao processo de dívida do Brasil, que é um saco sem fundo. Grande parte do orçamento vai destinado, no caso da União, vai destinado para pagar a dívida pública, e que isso é um problema que vai rolando, porque beneficia, obviamente, o sistema financeiro, o sistema bancário, enfim.
E Santa Catarina tem uma questão da dívida muito colocada. E tem um problema também ligado à questão do déficit, do orçamento. Há uma estimativa de que para o ano que vem haja um déficit de 3 bilhões de reais que o Estado vai ter entre a arrecadação e aquilo que tem que pagar. Ou seja, já há uma crise aí colocada. Não é à toa que o atual governador, logo que assumiu o governo em maio, o Eduardo Pinho Moreira, ele disse que, olha, ano que vem, 2019, nós não podemos garantir que vamos pagar os aposentados em dia e muito menos o salário do servidor público que está na ativa. Então, nós vamos ter um problema muito grave que vai cair no colo do próximo governador, seja ele quem for. E o que é pior ainda é que o provável futuro governador não tem nenhuma proposta, não tem nada, absolutamente não tem, creio que nem ideia do que seja o problema que está colocado. Para a gente entender outro problema também, a questão da saúde em Santa Catarina, a dívida da Secretaria Estadual de Saúde gira na casa de 1 bilhão de reais. E aí tem um outro ponto importante, porque o governador Colombo, que foi derrotado nas eleições, foi um dos grandes derrotados, não conseguiu a sua eleição para o Senado, enfim, mas está tentando a sobrevida aí com apoio ao Merizio, ver se o Merizio emplaca e ganha essa eleição, mas enfim. O Colombo ele fez um processo de ajuste fiscal no Estado muito violento nos últimos anos. Ele municipalizou, passou para os municípios muitas escolas que eram gerenciadas pelo Estado, intensificou esse processo, principalmente depois de 2011. Ele desmantelou a carreira do magistério, rebaixou a tabela, destruiu, tirou regência, tirou uma série de direitos dos trabalhadores da educação em Santa Catarina. Ele mudou o sistema de previdência, ele aumentou a contribuição do servidor público para a previdência. Ele passou os hospitais públicos para as OS, ou seja, o estado de Santa Catarina ele já vem sendo desmontado já intensivamente nesse período da última gestão do Colombo. E também, por exemplo, em relação à própria segurança pública, você tem um sucateamento, né? Você tem uma estrutura que não dá conta, mesmo numa lógica repressiva, mas que não dá conta das demandas que estão colocadas no Estado. Nós temos o crime organizado aqui em Santa Catarina crescendo violentamente. Florianópolis hoje é uma das capitais mais violentas, com índices de homicídios muito grande, inclusive maior do que o Rio de Janeiro, né, que está sob intervenção militar. Então tem um cenário muito complexo e muito complicado em relação ao que o futuro governador vai assumir. Então toda essa crise, Santa Catarina passou por uma perda, né, do PIB, uma queda no PIB muito significativa nos últimos anos também devido à crise. A recuperação ainda é muito lenta, né? Nós temos um desemprego que é menor do que as taxas brasileiras, mas há um índice de desemprego preocupante no estado também. Então tem um complexo aí, um cenário muito difícil que vai estourar, sem a menor dúvida, no colo do próximo governador. E o que é mais interessante é que muito provavelmente aquele que vai ser eleito não tem a menor ideia do que vai fazer, porque você não tem um programa claro, você não tem nenhuma definição do que esse cara pode fazer ou não. A gente obviamente que tem alguma noção, né? Porque se alia muito ao discurso do Bolsonaro, que também é um discurso muito contraditório, mas também não é nosso papel agora nesse vídeo analisar essas questões mais macro aí, mas a gente já pode imaginar algumas coisas. E outra coisa muito interessante é o seguinte, no caso de uma vitória do comandante Moisés, a gente vai ter um PSL com 6 deputados. Óbvio que nós temos partidos como PSC, PRB, enfim, partidos que estão aí nessa onda, nessa linha do bolsonarismo, mas para o Moisés ter uma maioria, que no caso ele vai precisar de pelo menos 21 deputados para aprovar os seus projetos, ele vai ter que negociar ou com o MDB, que tem 9 deputados, então é uma bancada muito importante nesse sentido, ou ele vai ter que negociar com o bloco PSD-PP, que tem em torno de 8 deputados somados os dois partidos. Como que ele vai fazer essas articulações é uma questão que a gente pode questionar, porque ele faz um discurso de um purismo, né, que o PSL aliança com o povo, muitos políticos, inclusive o MDB liberou, né, os seus eleitores aí, mas muitos têm indicado, inclusive o Pinho Moreira, que é uma das principais lideranças do MDB, já indicou voto no Moisés. Como é que ele vai gerenciar, como é que ele vai compor essa base dentro da Assembleia Legislativa, dentro da LESC?
não é? E nós vamos ter, muito certamente, uma resistência muito grande por parte do serviço público estadual. As categorias do serviço público estadual estão muito desmanteladas, muito enfraquecidas, mas nós podemos ver que, muito possivelmente, os ataques ao serviço público vão se intensificar. Porque como a conta do orçamento público estadual não fecha, essa conta vai ser passada para o servidor público, não tem a menor sombra de dúvida. Então, como que vai ficar a Celesc, como que vai ficar a Casan, como que vai ficar a própria UDESC, não é? Como é que vão ficar as estatais, ou o que sobrou de estatais em relação ao governo do estado de Santa Catarina, entre outras, né? Isso muito provavelmente vão sofrer mais ataques. Independente de quem ganhar, seja Merizio ou seja Comandante Moisés, a agenda vai se configurar para esse lado. Outro tema para a gente encerrar, interessante que o Comandante Moisés esteve na Fiesc. E me parece que a Fiesc já se direciona para uma aliança, né, para um apoio aí à sua candidatura. Ele assinou um termo de compromisso com a Fiesc, dizendo que não vai aumentar impostos, enfim. E tem outro tema importante aí, né, porque Santa Catarina isenta, né, tem uma isenção fiscal prevista para o orçamento de 2019 que quase bate na casa dos 6 bilhões de reais, ou seja, um valor muito significativo em relação quase um quinto, não é, do orçamento do Estado. Vai em isenções fiscais, que é um saco sem fundo, é uma caixa preta, ninguém sabe quais são as empresas beneficiadas, quanto vai de benefício para cada um. Isso é uma coisa que ninguém sabe direito, mas obviamente que são os grandes empresários, as grandes empresas de Santa Catarina que se beneficiam com isso. Então nós temos aí um cenário bastante complexo, não é? Nós temos um cenário bastante indefinido, porque por mais que nós já tenhamos um certo desenho de quem vai ganhar a eleição, o que vai vir, o programa que vai ser colocado em prática, não tem respostas claras. Então podemos esperar o pior. E caminhamos para Santa Catarina para provavelmente uma distopia bolsonarista, né? Nós teremos aí Santa Catarina, muito provavelmente independente do resultado das eleições nacionais, nós teremos um laboratório do bolsonarismo sendo colocado em prática aqui, onde vão se combinar vários fatores. Não é? A repressão policial, vai se combinar um desmonte do Estado, e isso tudo, pelo menos num primeiro momento, com forte apoio popular, com uma forte base eleitoral. Claro que isso pode se desfazer rapidamente, né? A política, a conjuntura mudando, essa base social pode migrar para uma posição de oposição, uma posição crítica ao governo, mas aí cabe exatamente às organizações políticas, às organizações sociais, principalmente do campo de esquerda, agirem, continuarem agindo, remodelarem, reconfigurarem suas ações aqui no Estado, onde a gente tem um território político muito difícil, né? Para a gente poder manobrar, e poder manobrar no bom sentido, né? A gente poder se movimentar e mobilizar para a resistência que vai ser muito necessária e muito importante. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje era para fazer essa análise, é um tema que, né, exigiria outros pontos, outras questões. Se tiver algum comentário, alguma crítica, entre em contato conosco e vamos seguindo aí. A ideia é a gente estar sempre dialogando e trazendo novas reflexões, novos vídeos. E é isso. E só para terminar, a minha posição, né, para o segundo turno eu voto nulo. Não dá para concordar nem com o Comandante Moisés, nem com o Merizio. Independente de quem ganhar, eu não vou assinar embaixo nenhum desses dois candidatos e vamos seguir na luta para que a gente possa, nas ruas, reverter ou pelo menos barrar os ataques que estão por vir aí para a classe trabalhadora, para os movimentos sociais. Então é isso. Valeu e até o próximo vídeo. Até mais!